Amém? Nós estamos falando sobre a queda do homem, amém? Vocês lembram disso? Me ajuda aí, hein? Falamos sobre a queda do homem. Então, o homem espiritual é aquele que tem o corpo submetido ao espírito, por determinação da alma. O fato de Deus ser triuno, um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, e o homem ser trino, espírito, alma e corpo. Amém? Me ajuda aí, espírito em grego? Hã? Em grego. Você não vale, né? O professor não vale. Hã? Pneuma e alma. Psique e o corpo? Soma. Repete comigo aí. Psique, alma. Pneuma, espírito. E soma, corpo. Lembra que nós falamos das doenças psicossomáticas? Lembra nisso? Das doenças do psique que vem para a alma. Amém. Deus criou o homem, entregou a terra, colocou tudo sobre o seu domínio, ficou observando. Lembra que nesse ponto do estudo nós falamos que o nosso adversário já existia. Por essa razão, nós vimos na palavra de Deus que nós tínhamos que guardar o jardim. Todo mundo está lembrando disso? Amém. Lembra que nós falamos que Satanás não é homem e por isso não pode intervir na terra, nem seus anjos, a não ser por intermédio de homens, não é? Então nós falamos da influência do mundo espiritual no mundo físico. Como que Satanás e os seus anjos, seus demônios, na verdade, os anjos caídos, influenciam a nossa vida. Aí falamos um pouquinho do entendimento o início, a gente entender isso aqui, nós vamos começar a entender um pouquinho de batalha espiritual. Porque, na verdade, a batalha espiritual, ela acontece no nível do espírito. Amém? Ele odeia Deus, é seu adversário, e consequentemente odiou o homem, feito à imagem de Deus, destinado a sentar-se no trono de Deus. Tudo o que ele queria para si, ele não permitiria isso. Então, usando o corpo de um animal e de serpente, veio roubar, matar e destruir o homem e o plano de Deus. Amém? Então, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para quê? E que tipo de vida? Aleluia! E a terra passou para suas mãos. Lembra que a gente fez um comparativo que nós fomos criados para dominar este lugar. Fomos criados para reinar e para dominar, né? A gente falou muito sobre isso. Falamos aqui sobre o fato de comer, né? Porque no dia em que comerdes, morrendo morrerás. Toda a raça humana estava em Adão quando ele pecou, pois todos viemos da sua semente. E ela foi contaminada pelo pecado. Amém? Então, aquele bebezinho que nasce, a coisa mais lindinha, o tchutchuquinha que você vai visitar, ele é um pequenino pecador. Uma vez eu me lembro, um pastor amigo meu, um casal chegou e lá no departamento infantil, estava tendo muita briga, e aí a tia lá, a professora que cuidava do departamento infantil, procurou o pastor e disse assim: eu não sei porque essas crianças brigam tanto. Aí ele falou assim: você não sabe porque você não lê a Bíblia, porque são tudo pecador. Tudo pecadorzinho. Se não for Jesus na vida deles, não vai dar certo. Muito bem. Aí falamos que a morte entrou no mundo no mesmo dia em que Adão e Eva pecaram. Eles morreram espiritualmente e depois morreram fisicamente. Lembra que nós falamos das mortes? Quais são os 3 tipos de morte que a gente falou aqui? Quem lembra? Me ajuda aí. E eterna. Isso aí. Os 3 tipos de morte é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, todos nós nascemos mortos espirituais. Amém? Isso tem que ficar bem claro. E nós temos a oportunidade de reverter esse quadro enquanto a gente é vivo fisicamente. Porque se a gente passar pela morte física,
já Elvis. Aí é o quê? Morte eterna. Amém? Quando esse tipo de vida começou a se manifestar, na terra aparecer doença, miséria, pobreza, morte, corrupção, egoísmo, desigualdade, etc. O princípio da morte de um homem que foi incapaz das coisas de Deus. Há 2 terças-feiras atrás, eu tive aqui, foi a primeira aula que eu ministrei, eu estava com ácido úrico alto e o meu pé latejando. Vocês não têm ideia como eu lembrei de Adão. Falei, Adão, por tua causa, o meu pé está doendo, rapaz. Olha o que você aprontou comigo, Adão. Imagina, você não ter dor física, não ter... Nós vamos chegar lá, amém? Amém, nós vamos chegar lá. A cadeia de comando estabelecida por Deus para o homem é espírito, alma, corpo. Lembra? Você não é um corpo, você não é uma alma, você é o quê? Um espírito. Aleluia. Vai mais convicção, hein, gente? Vocês são o quê? Nós somos um. Aleluia. Nós somos um espírito que temos um corpo para levar a nossa alma. Aí ele deu o golpe fatal. Bom, aqui. Agora vamos retomar. Nós estamos falando sobre que a morte é igual a separação. Estamos falando de vida e de morte. Amém? O meu ajudante preparou, apóstolo, nós fizemos uma pequena mudança aqui na aula, viu? O meu ajudante preparou o microfone aí, que as pessoas estão lendo. Você lembra que você vai sair na gravação, hein? Então usa aquela voz de crente bem bonita para ler o versículo aí. Amém? Então a Bíblia deixa bem claro que o homem não deixa de existir com o pleno funcionamento da sua personalidade, depois da sua morte física. Vamos ler essa passagem, que está em Lucas 16, a partir do versículo 19 até o 31. Quem vai começar? Põe numa mesa aí. Isso. Lucas 16. Lê com calma, com clareza, para a gente entender bonitinho. De 19 até 31. Pode ler. O rico e Lázaro. Isso. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar no nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Do que se trata essa passagem aqui? Se trata de 2 pessoas. Essas pessoas estão vivas ou estão mortas? Estão mortas. Então nós estamos falando aqui de pessoas que já morreram. Nós estamos falando aqui o que a Bíblia fala dessa passagem, que
as nossas faculdades mentais, a nossa alma, o nosso reconhecimento das pessoas vão continuar depois de lá naquele ponto. Só queria que você alertar para você algumas coisas, para você não entender algumas coisas erradas nessa passagem. Bom, a primeira passagem, não quer dizer que porque você era pobre nessa terra, que você vai para o céu, amém? Então não vamos entender errado. Não quer dizer que você é rico nessa terra, você vai para o inferno quando você morrer, amém? Está bem claro isso, né? Então tá bom. Só que o que ele quis dizer aqui nessa passagem? Ele quis dizer que não importa o tipo de vida que você tem aqui, não quer dizer nada. Uma pessoa que não teve nada aqui pode ir para o seio de Abrão, que essa é a palavra de paraíso aqui, de seio de Abrão, que acho que mais para frente vai se falar nisso, né? Mas assim, de uma rápida pincelada, seio de Abrão, a tradição judaica diz que é um lugar no céu, aonde os que são justos vão aguardar a volta de Jesus, amém? Amém? É um lugar bom, é um lugar de regozijo. Então, aquele que era pobre aqui, estava lascado, estava num lugar legal lá no céu. Tá bom? Só para a gente entender isso. E eles tinham um acesso, eles conseguiam ver. Então, o mundo espiritual não quer dizer que o céu é lá em cima e o inferno é embaixo da terra. Amém? É um lugar espiritual. É um outro lugar. Não é um lugar físico. É um lugar espiritual, onde se trata disso. Tá bom? Então, deu para perceber que depois que a gente morrer, a gente vai continuar reconhecendo as pessoas, amém? Já pensou que legal encontrar com você lá no céu? Não vai ser legal? Não é? Eu não sei bem como é que vai ser aquelas pessoas que casa, a mulher morre, casa de novo, a mulher morre, casa de novo, a mulher morre. A Bíblia diz que lá não se casa nem se dá em casamento, mas não sei como é que vai ser quando se encontrar todo mundo lá. Eu sei que vai ser uma bênção, mas não sei bem como é que vai ser. Mas vai estar todo mundo lá. Vai estar todo mundo lá e não vai ter aquele negócio, né? Então, a gente tem que entender isso. A Bíblia afirma que o nosso espírito, ele é eterno, amém? Só que essa passagem aqui nos garante que não é só o nosso espírito. Nós vamos levar parte de uma bagagem nossa para lá, para esse lugar, como você queira chamar, de paraíso, seio de Abraão, seja lá o que for. Você vai levar uma bagagem, mas a bagagem que você vai levar é só a bagagem boa, amém? Pensa como nós vamos subir levinho. As tranqueiras vai ficar aqui. Pensa. Não é? Pensa como a gente vai subir levinho, porque o que não presta vai ficar aqui, a gente não vai ficar com esses negócios aí. Imagina, lá no céu não vai ter corintiano, palmeirense, de jeito nenhum. Não é? Essas porcarias, por exemplo, o meu corintiano, eu vou ficar aqui, o meu corintiano vai ficar aqui, não vai para lá. Está me entendendo? Mas enquanto eu estiver aqui, eu ainda vou desfrutar, né, desse lado corintiano, né? Eu não ia aguentar, eu tinha que falar, né? Mas tá bom. Chega, não se fala mais nisso. Amém? Então ficou claro para todo mundo que quando a gente morrer, a gente vai continuar reconhecendo as pessoas. Isso é que é importante, que você tem que sair daqui convicto. Se tiver alguma dúvida, aí lembre-se que você pode anotar a pergunta aí. O apóstolo Ares está aqui hoje, ele responde todas as perguntas para vocês aí. Amém? Os efeitos da morte do espírito. Na verdade, quando a gente fala de morte do espírito, não é que o espírito morre, porque o espírito é eterno, amém? Quando nós falamos de morte no espírito, nós estamos falando de uma separação, tá? Então, a morte espiritual, ela é uma separação. Ao pecar, o homem perdeu a vida de Deus, e isso foi a morte espiritual. O espírito ficou separado de Deus, que é vida. Então Deus é o quê? Vida. Deus é o quê? Vida. Não é? Então quando você se afasta de Deus, você está o quê? Morto. Por isso que se fala morte espiritual, porque nós estamos longe de Deus. Não que o teu espírito está lá morto, enterrado, e agora você vai ter que fazer uma manobra para ressuscitar o teu espírito. O espírito está lá.
Só que ele agora está distante de Deus. Então todos nós nascemos nessa condição. O nosso espírito está separado da presença de Deus. Quem vai ler agora aí? 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quem tem o Filho tem a... Então, para ter vida precisa do quê? Responde aí, meu. Está escrito aí. Quem tem Filho tem a vida. Para você ter vida precisa do quê? Do Filho. Ora, simples assim. Para termos vida, precisamos do Filho. Só que nós estamos falando do quê? Da queda do homem. Tá? Nós estamos falando que aqui o projeto de Jesus só existia na eternidade. Ainda não existia no mundo físico aqui o projeto de Jesus. Lembre-se disso. Amém? O espírito não deixou de agir, mas perdeu a vida. E a alma passou para o comando. Fala assim comigo. A alma. Pode falar. Faz assim de novo. A alma. A alma é problema. Começar pelo nome. Psique já é um negócio problemático, né? Você fala de psique. Quando a alma começa a tomar conta do negócio, o negócio degringola. Sim ou não? Ai, ai, ai. As funções da alma foram corrompidas e o homem não tem mais a capacidade de raciocinar certo. Sim ou não? Sim. Aquilo que é errado passa a ser certo. É uma coisa louca. Para chegar às conclusões certas. Ele ama o que não deve e odeia o que não deve. Não é assim? Quando você está longe de Deus, você ama o que não deve e odeia aquilo que você não deveria. Estão comigo? Por quê? Porque a alma toma o controle. E a alma é esquisita. Fala aí. Sabe as nossas esquisitices? Quem é esquisito aqui? Eu sou. Eu sou um cara muito esquisito. Essas esquisitices é tudo da nossa alma. Sabia disso? A gente é muito esquisito, muito estranho. E isso tudo é culpa da alma. Ainda bem que um dia nós entendemos essa revelação espiritual. E a partir desse momento, o nosso espírito começou a governar a nossa vida. Porque se a alma fosse governar a nossa vida, eu não estaria aqui, te garanto. Vamos fazer uma comparação aqui, desses dois versículos. Hebreus 1:3 e João 15:18. Quem está com o microfone aí? Hebreus 1:3. Epa. Ele, que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Ele é esplendor da glória. Então pensa no amor, pensa em coisa boa aí. Está pensando em coisa boa? Amém. Vamos agora para João 15:18. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Oi? Se o mundo vos odeia... Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Espera aí, depois nós vamos ler esse texto aqui, que é mais completo, de Romanos 1. Então nós estamos falando aqui de pessoas que odeiam a Jesus. Sim ou não? Quem é o mundo? O mundo é o mesmo mundo que está lá em João 3,16, que Deus amou, que enviou Jesus para que todo que
creia, tem a vida eterna, amém? Esse mundo é o mesmo mundo que, se não se render aos pés de Jesus, está caído, a alma está dominando, então ela odeia a Jesus. É isso. Jesus está explicando isso. Quando a alma domina as pessoas simplesmente odeiam a Jesus. As pessoas não querem saber de Jesus. Antes de eu me converter, eu não queria saber de Jesus. Não queria saber. Achava uma coisa chata esse negócio de religião. Muito bitolado. Por quê? Porque eu estava caído. E que dominava? A minha alma. E a alma, querido, ela não vai acordar de manhã e dizendo assim, eu estou com uma vontade de aceitar Jesus hoje. Deixa eu procurar algum lugar para aceitar Jesus. Um dia vai acontecer isso. Mas só que para isso acontecer, primeiro tem que ter um toque no espírito daquela pessoa. Porque se depender da alma, isso nunca vai acontecer. Quantos estão me entendendo aí? Estão acompanhando? Então, se a minha alma é a que dirige a minha vida, e é assim que o homem caído é assim que a gente nasce, gente. Se você entender isso, você vai começar a ter misericórdia, mais misericórdia das pessoas que odeiam Jesus, das pessoas que não querem saber de igreja, das pessoas que odeiam pastores, que olham pastor como estelionatário, como algum aproveitador, como alguém que está querendo usurpar de algum jeito das pessoas. Não é isso que se passa? Quando você ouvir isso, você não tem que se indignar, né? E lançar uma maldição na vida daquela pessoa. Você tem que entender que aquela pessoa está assim, porque ela está caída, porque o espírito dela está como morto. O espírito dela está como morto, e ela por si só, ela não consegue sair dessa situação. Quantos estão entendendo a nossa responsabilidade aqui? Está entendendo? Romanos 1, a partir do verso 18 até o 32. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifestava a ira de Deus sobre toda impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade da injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as tuas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos e desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptíveis, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. É semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha com o seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, tretadores, aborrecedores de Deus,
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, incorriciliáveis em misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também consente os que os fazem. Amém, queridos? Isso aqui é Bíblia ou é o Estadão de hoje? Você leu o Estadão de hoje, meu irmão, ou é a Bíblia que você leu aí? Amém, queridos? É exatamente isso que acontece até hoje. E a gente não tem que achar que essas pessoas são pessoas más, são pessoas... Elas estão fazendo isso porque elas são caídas e elas estão longe de Deus. E Deus, aquilo lá, o que está sujo, se suje cada vez mais. E eles ficam tendo essa vida longe e amando aquilo. Entenda isso. Quando você faz um pecado, quando você faz alguma coisa muito errada, você naquele momento, você está amando fazer aquilo. É ou não é? É. Você faz porque você ama fazer aquilo. Então, quando a alma está tomando conta da nossa vida, essas coisas aqui que parecem grandes depravações, isso passa naturalmente na mente das pessoas. É exatamente isso. A coisa é natural. Porque, entenda uma coisa. Nós vivemos num mundo onde a batalha é espiritual. Amém? Nós vimos isso. Que para que Satanás possa influenciar aqui nessa terra, ele vai usar quem? Pessoas. Certo? Então, existe essa batalha espiritual e essas pessoas que vão sendo usadas. Só que a gente vê que o Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele não tem pressa. Ele começa a lançar as coisas, né, no meu tempo. Talvez vocês aqui, quem falar vai entregar a idade, né? Mas quando se falava de feiticeiro, era uma feiticeirinha que mexia o nariz assim. Coisa mais linda. Não é? Era a única coisa que você ouvia falar de feiticeirinha. Porque qualquer outra coisa assustava, era uma coisa... Isso vai sendo inculcado numa cultura onde Satanás, cada vez mais, ele vai colocando coisas para a gente se acostumar. Sim ou não? Aquilo que eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês que eu gostava de ver filme de terror? Né? Eu gostava. Depois eu fui ver que tem muita coisa ali que é verdade. Lembra que eu falei que o vampiro não entrava na casa? Se você não convidasse para entrar, não é? O mundo espiritual é assim. Então, a gente tem que entender que quando nós estamos nos movendo pela alma, aquilo que parece normal, aquilo que parece que é a cultura, aquilo que parece que é certo, as pessoas não sabem bem o que é o certo e o que é errado. É claro que nós estamos falando aqui de matar, não estamos falando de coisas que isso a pessoa já tem dentro dela, não é verdade? Já sabe que é errado. Mas às vezes ficar fazendo coisas, esse tipo de depravação, né? E hoje em dia, gente, assim, deixa eu tentar falar com bastante jeitinho, né? Assim, é moda ser gay, né? É moda ser gay, é bonitinho ser gay. Eu já conheci pessoas que ficaram todo felizes porque o filhinho virou gay. Ai, que coisinha mais linda, ele é gayzinho. Vocês estão me entendendo? Aonde que vai a depravação? Vai chegando num ponto que tem muita gente lutando para que isso não aconteça na nação. Mas já é uma estratégia que esse negócio aí da ideologia de gênero é um negócio cabuloso e complicado, sabe? Que nasce sem gênero, sabia disso? O que ele nasce? Ele é uma coisa, sei lá o que é. Isso não é menino, não é menina. O que é? É um coiso ou uma coisa. Quando ele tiver idade, ele vai decidir se ele vai ser menino ou menina.
Vocês estão entendendo? Mas é isso. Então, queridos, isso tudo, sabe de quem é a culpa? De Adão. Ei, Adão, pecou e arrastou todo mundo para essa morte espiritual, distanciamento de Deus. E ele é muito, Satanás é muito esperto, que ele fica criando atalhos na mente das pessoas, para que as pessoas se enganem, para que as pessoas pensem que estão fazendo a coisa certa. Não é? Lembra que eu falei sobre a base do trono de Satanás é a mentira. A base do trono de Deus, a verdade. Vamos continuar. Até aqui tudo bem? Morte física. Com a morte espiritual, o princípio da morte física começou a operar no corpo. É a morte que opera todo o processo de envelhecimento do corpo. Morte eterna, não, vamos parar em morte física aí, vai. O que é a morte física? É o seu corpo morrendo. Quando começa a sua morte? O dia que você nasceu. Não é? O dia que você nasceu, iniciou o teu processo de morte. Agora passa um dia, eu estou um dia a menos da morte. Passa 2 dias. Eu estou 2 dias a menos da morte. Passa assim, eu já estou há 54 anos a menos que a morte, hein? Diga aí. Então, a morte física é algo que todo mundo vai passar, exceto aqueles que tiverem o privilégio de serem arrebatados. Mas enquanto isso não acontecer, todo mundo vai passar pela morte física. E lembre-se que essa morte física é o tempo que nós temos para alterar a condição de morto espiritual para vivo espiritual. Eu detesto ir em velório de pessoas que não são crentes. Detesto. Eu não sei o que sentir, não sei vocês, mas eu tendo esse entendimento das coisas espirituais, é um sentimento. Uma vez eu fui num velório de um primo meu, primo da minha esposa. Ele era alto grau da maçonaria. E eu estava lá e não tinha ninguém. Aí ele falou, você é pastor? Então, dá para você fazer uma reza aqui, fazer alguma coisa, é o tal do ofício fúnebre, né? O que você como pastor fala numa condição dessa? Então, assim, tem que pegar aqueles versículos bem superficiais da palavra e dizer que Deus é amor e orar pela vida dos familiares e confortar, porque no fundo, o cara foi para o inferno, velho. Se ele não tem o filho, ele tem vida. O que 1 João fala? Se não tem o filho, não tem vida. Então não adianta a gente falar, não, mas Deus é bom, Deus puxa, o cara foi um cara muito bom, foi isso, foi aquilo outro. É um negócio muito sério. A pregação do nosso evangelho, sabia que ela é uma palavra de condenação? Se ela não for para salvação, ela vai ser para condenação da pessoa. Então fala assim para o teu irmão, prega a palavra direito, e fala para ele, prega direito a palavra, cara. Não prega meia boca, não. Não prega com preguiça, não. Porque se pregasse com preguiça, demorei 5 anos para me converter. Pensa, num cabra que deu trabalho. Fui eu. Por quê? Porque se o cara morrer e ele estiver separado de Deus, acabou. Acabou para ele. Não dá mais. Não dá para chegar que nem o rico e falar assim, cara, visita lá a casa do meu pai, cara. Explica para eles que o inferno existe. Explica lá que não tem nenhuma gotinha d'água para pôr na minha boca aqui, cara. Que se os caras não se render aos pés de Jesus, vai vir tudo para cá. Não tem essa segunda chance, não tem essa oportunidade.
Lembra que Deus nos conferiu o mistério e o ministério da palavra? Lembra que nós somos dispenseiros dos mistérios e da graça de Deus? Lembra disso? Então, quanto mais consciência você tem do significado da morte, mais você treme diante de Deus, de responsabilidade, de ver esses jovens morrendo, né? Pensa no Rio de Janeiro, morre gente o tempo todo, não é? E olha que lá tem crente, hein, gente? Olha o lugar para ter crente, lá em São João do Meriti, né, apóstolo? Olha o lugar para ter crente, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Mas pensa nisso, é uma responsabilidade que paira sobre nós, é para você. Muito bem, a morte física é definitiva e irrevogável, é a separação eterna de Deus, não tem jeito. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 20. Quem é o locutor aí? Deles, e foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O juízo de Deus, veio o grande trono branco. Peraí, aí nós vamos, segura o 10 aí, fica aí que você vai ler, você vai passar para o 14 para mim, mas segura aí. Aqui está dizendo que ele vai ser atormentado de dia e de noite. Por quanto tempo? E o que é o século dos séculos? A gente não entende essa palavra eternidade. Para nós é uma coisa muito distante. É muito longe isso. Ah, eu vou passar a eternidade no inferno. A eternidade é bastante tempo? É bastante tempo, mas parece que a gente não consegue, porque a gente aprendeu tanto a valorizar os 70, 80, 90, 100 anos que a gente vai viver nessa terra aqui, que a gente não é capaz de ter uma revelação e um sentimento do que é uma eternidade. Posso falar um pouquinho para vocês a história que me contaram uma vez, para eu entender o que é uma eternidade? Pode? Imagina uma pedra do tamanho do planeta Terra. Imaginou? Uma rocha do tamanho do planeta Terra. Aí imagina que um beija-flor, colibri, seja lá como você quer chamá-lo, a cada 100 anos, ele vem limpar o biquinho nessa pedra. Ele dá uma limpadinha no bico assim. E voa. Aí daqui 100 anos ele volta e limpa o biquinho da pedra. Quando o beija-flor acabar com essa pedra, se passou um dia na eternidade. Tá bom para você isso? Conseguiu entender o que é a eternidade? Deu para ter uma noção agora? A cada 100 anos o beija-flor vai limpar o biquinho dele numa rocha do tamanho desse planeta. Quando essa rocha sumir, de tanto que ele passou o bico, passou um dia na eternidade. Haja bico, hein? Imagina você passar esse tempo no fogo, no forno. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas eu achei que chocante demais, eu achei que eu ia apelar demais se eu colocasse esse vídeo. Sabe que eu fabrico forno, né? Trabalho com equipamentos para fusão. E um amigo meu da Colômbia, que tem um equipamento nosso, ele me mandou um vídeo de uma empresa vizinha dele, que o forno explodiu. E vazou 30 toneladas de ferro a 1.600 graus de temperatura. E as pessoas pegavam fogo. As pessoas pegavam fogo. E aquele metal grudado nas pessoas, eles jogavam o extintor e não extingue, porque o aço, quando ele está vermelho, você enfia ele na água e tira, ele está vermelho ainda. Aí você enfia ele na água de novo e tira, ele continua vermelho.
Se você tiver com a fé meio fraca, hein, meu irmão, vem comigo um dia, eu vou te levar numa cearia para você ver. Você vai orar mais, viu, meu irmão? Você vai ver que o inferno não é brincadeira, não. Você imagina você passar todo esse tempo numa eternidade. Agora lê o 14 para mim, meu querido. Apocalipse 10, 14. Então a morte... 20, 14, desculpa. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte e o lago de fogo. E... Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É assim que está escrito. Isso. Repete aí. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Isso, essa é a morte, ele está dizendo. O lago de fogo é a segunda morte. E o 15. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí? Teu nome está no livro da vida? Quando você chegar lá diante de Deus, porque diz que todo mundo vai se apresentar, né, diante de Deus. Aí Deus vai olhar para você assim, todo poderoso, e vai dizer assim: o que você quer aqui? Eu quero entrar. Mas por que você acha que você pode entrar aqui? O que você faria? O que você falaria? Você apresentaria os seus bons motivos? Pega o elevador e desce. Não tem bons motivos. Amém? Nós temos uma justificação pelo sangue de Cristo. E através disso, nosso nome é escrito no livro da vida. Porque se não tiver no livro da vida, querido, examine-se aí sua vida. Tá? Porque se não tiver no livro da vida, não adianta você falar aqui que você participou dos 26 anos da comunhão cristã. Isso aí não te dá passaporte para nada. Vocês estão me entendendo? Amém? Eu espero. Está no bazar? Então a gente espera. Sem problema. Amém. Vou só comentar um pouco daquilo que eu já falei até agora. Vocês entendem então a gravidade da gente não conhecer a palavra? Não conhecer a verdade? Não é sério isso? Você não vai sair daqui hoje pensando naqueles teus entes queridos, talvez seu filho, seu sobrinho, esposa, marido, né? Que ainda não experimentaram uma vida no Espírito vivificada. Significa que se essas pessoas morrerem, elas vão para o inferno. E não é para a gente trazer uma condenação para nós, né? O peso para nós. Mas é para a gente levar um pouco mais a sério essa questão de que a gente precisa sim pregar a palavra para as pessoas. E mais do que pregar a palavra, né? Ser um testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Porque você sabe que as pessoas te filmam, não é? As pessoas estão, de olho em você. As pessoas olham as tuas reações, não é? É onde você é medido. Tinha um pastor amigo meu, ele me contou uma história muito interessante, que ele pregou e saiu da pregação e foi tomar um ônibus, e quando chegou no ônibus, o cobrador deu troco errado para ele. Ele deu, algo assim, eu não lembro bem os valores, mas ele deu R$5 para pagar R$2, e o cara devolveu o troco de 50. E aí, imediatamente, até porque eu conheço esse cara, é um cara sério, um cara honesto, imediatamente ele devolveu o dinheiro. Aí o cobrador falou assim para ele: cara, eu estava no teu culto agora há pouco. Fiz de propósito. Ele deu o troco errado para o pastor de propósito.
para ver qual que seria a reação dele, se ele vivia aquilo que ele pregava lá em cima. As pessoas estão te filmando o tempo todo. As pessoas olham para você. Não adianta você pôr roupa de crente, ter cara de crente, né? Porque às vezes a gente faz cara de crente, né? Não é? A gente se maqueia de crente. Mas o que as pessoas olham mesmo são as tuas ações e as tuas reações. Amém? Glória a Deus. Então, a seriedade da queda do homem, o que representou? Queridos, se a Bíblia terminasse aqui, nós estávamos na roça, hein? Já era. Se terminasse aqui, não tem bom. Vamos lá. Dando sequência aí. Mais alguns detalhes sobre a queda. Gênesis 2, de 16 e 17. Pode ler? Pode ler. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém? Então nós vamos fazer uma meditação e uma análise aí. O que é que o Senhor estava querendo dizer e estava querendo ensinar? Que Deus colocou um limite. Amém? Para o homem. O homem não pecou pela gula de comer fruta. Amém? Amém? Pecou pela desobediência. Não é? Pela desobediência da mulher. Mas o que causou, o que levou essa mulher a desobedecer? Porque assim, da mesma forma como a gente não acorda de manhã com a nossa alma querendo Jesus, a gente não acorda de manhã hoje, estou com uma vontade de trair minha mulher hoje, vou procurar alguém e vou trair minha mulher. É assim que funciona? Não, não é assim. As coisas, ela tem Deus conhece a nossa constituição, sabe do que fomos feitos, sabe os nossos pontos fracos. Amém? Sabe quem é o projetista dos fornos lá da Indufor? Sou eu. Sabe quem conhece os pontos fracos dos fornos? Sou eu. Os outros podem achar que conhecem, mas eu sei. Eu conheço, porque fui eu que projetei. Cada detalhe ali, tem as pessoas que desenham, mas cada detalhe dos projetos passa pela minha mão. Não passa nada desapercebido. Então, se acontecer alguma coisa com um equipamento que eu construí, a responsabilidade é minha. Porque eu construí e eu vi todos os detalhes. Amém? Deus é assim comigo e com você. Deus sabe. E se tem alguém que sabe como nós somos, é Deus. Então, não dá para a gente querer se aproximar desse Deus de uma forma, como é que eu vou dizer assim, formal, de uma forma não natural, se esconder, achar que não dá, cara, Ele te conhece, Ele sabe tudo. Ele sabe os teus dilemas, os teus dramas, aquilo que você consegue, aquilo que você não consegue, aquilo que você tenta e não consegue repetidamente, Ele sabe, Ele conhece. Então Ele colocou um limite e disse: olha, dessa aqui você não come. Amém? Quantos são pais e mães aqui? Se você nunca chegou para o teu filho e falou: essa aqui você não come, você não educou direito teu filho. Você tem que chegar num ponto e dizer: isso aqui não. Amém? Desculpe aí se eu estou contradizendo alguém, mas é exatamente assim que eu penso e assim que a Bíblia nos ensina. Que nós temos que colocar limites. E foi isso que Deus fez com a mulher. Então, vamos fazer essa leitura agora, comparando Gênesis 3 e 6, tá, com a 1 João 2 e 16. A gente vai entender bem legal aí o processo que aconteceu com a Eva
para que ela fosse comer da maçã e ainda oferecesse para Adão. Da fruta, desculpa. Desculpa, hein? Bom, poderia ser uma maçã, né? Não fala o que é, né? Da fruta. Pode ler? Amém? Tá. Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era boa e que as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, qual foi a primeira ação aqui? Ela viu. Ela viu que a árvore era boa para se comer. E ela era não só boa, ela era agradável. Fala aí, tem umas comidas que são agradáveis. Você olha e fala assim, essa é agradável, né? Fala aí, não é? Você olha para aquela comida e fala assim, ela não é só boa, ela é agradável. Porque assim, por mais paladar boa que tem a comida, quando ela vem jogada de qualquer jeito assim, parece que ela perde um pouco, não é? Por isso que os chefes gostam daquelas comidas enfeitadas, aquela coisa assim. Por quê? Para ver e falar, meu, isso aí é agradável para os olhos. E ela tomou o fruto e comeu, e deu ao marido e ele comeu. Amém? Agora vamos comparar com 1 João 2,16. 2,16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Vamos ler pausadamente assim, ó. Vamos separar isso daí. Vai de novo, Adriana. Nada que é... Pode ir. Nada que é deste mundo vem do Pai. Primeira coisa. O que é? Continua lendo aí. Concupiscência da carne. Sim, os maus desejos da natureza humana. Nossa, tá bom, essa versão aí tá... A versão tá diferente, né? Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Os maus desejos da natureza humana. A vontade de ter o que agrada aos seus olhos. Olha que legal. Olha que legal essa versão. E que mais? E o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então, porque, na minha versão diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Me ajuda aí. Cobiça, desejo. Maus desejos. Né? Mas é um belo de um desejo, né? Não é um desejinho qualquer, né? É uma coisa desejosa. A concupiscência dos olhos. O desejo dos olhos. Nosso olho peca constantemente. Uma vez eu costumava ministrar no culto de jovens, e eu brinquei com ele dizendo assim que o problema não é a olhada para a mulher, o problema é a segunda olhada. Porque você está na rua, você olha, né? Naturalmente você olha, mas quando a tua cabeça vira e dá a segunda olhada, aí já é um desejo, já é uma concupiscência, já é algo que te chama a atenção. Então Satanás sabia que... Como você acha que era essa fruta, que eu fiz a besteira de chamar de maçã? Como você acha que era essa fruta? Eu amo fruta, não sei você. Fala. Sabe por que eu lembro de maçã? Que uma vez eu fui comer uma maçã na Argentina, que eu nunca tinha comido uma maçã daquela. Eu só comi uma outra em Israel. Uma maçã que tinha lá, porque eu como fruta tudo quanto é lugar que eu vou. Gente, as nossas maçãs aqui parece que é de isopor, meu. Um negócio sonso, não é? Verdade, eu não gosto de comer maçã aqui. Mas eu comi uma argentina, aquela saborosa, cheia de
caldo, quando você morde até baba, assim, de tanto caldo que tem. Sabe aquela maçã que você morde, ela espirra? Suculenta. Como você acha que era essa fruta que a serpente levou para Eva? Era uma fruta podre, cheia de bicho. Não dá, né, irmãos? Era um negócio que chamou a atenção dela. Então, porque ela bateu o olho e ela teve aquele desejo, aquela vontade, foi ali, essa foi a estratégia que Satanás usou. Então, olha só, vamos seguir aqui. A árvore era boa para comer. Boa para comer, concupiscência da carne. Amém? O desejo da carne. Agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento. Soberba da vida. Uma vez eu tomei uma surra de Deus. Deus me pegou no meu quarto uma vez. Pensa num cabra que tomou uma surra. Deus falou comigo sobre orgulho e vaidade. E eu sempre me considerei um cara que não era nem orgulhoso e que nem tinha vaidade. Mas aí quando a gente fala aqui da soberba da vida, eu entendi, o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, eu quero compartilhar com você. Quando você se sente superior a uma outra pessoa, então, eu porque estou aqui em cima com o microfone, eu sou melhor do que você que está aí embaixo ouvindo. Não é? Não é fácil a gente se sentir assim? Coisa mais fácil do mundo é a gente se sentir melhor do que a pessoa que está aí sentada. Sabe o que é isso? Orgulho. E eu fui diante do Senhor e falei, Senhor, o Senhor sabe, eu não me sinto melhor do que ninguém. Contendendo com Deus. Aí ele disse para mim assim, mas você está perdendo na vaidade. Eu falei assim, como vaidade? A minha mulher reclama, porque é ela que compra roupa para mim, porque se depender de mim, vocês não sabem como eu andaria. Eu não estou nem aí para esse negócio de roupa, de marca, eu não estou não. Mas a minha mulher cuida bem de mim, amém? Fala amém aí, né? Está gravando aí, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí Deus falou para mim assim, a vaidade é o simples fato de você permitir que alguém tenha algum pensamento ao teu respeito que você de fato não é. Olha como o negócio é profundo. Posso te dar um exemplo? Você pode chegar para mim e falar assim, puxa vida, mas você é um cara de Deus, mas você ora tanto, né? E eu, não, nem tanto, né? Tá. E dou aquela impressão para você que eu sou o cara mais espiritual dessa igreja. Eu não falei nada, mas eu deixei você simplesmente pensar isso. Quando eu devo dizer como eu digo, não, meu irmão, eu tenho minhas lutas para orar que nem você, cara. Se eu lá não me dedicar, eu preciso me esforçar para ler a Bíblia, porque eu também sou muito ocupado. Se eu baixar a guarda, eu já não estou mais lendo. Se eu baixar a guarda, não estou mais orando. Eu preciso me cuidar e manter firme a minha linha, não ceder. Se eu simplesmente não falar isso para você, eu vou deixar você pensar algo de mim que eu não sou. Isso é vaidade. E isso é uma baita brecha na vida das pessoas. O simples fato de você querer parecer aquilo que você não é. Porque isso é uma máscara. Não é? Isso não acontece com os namoradinhos? Não é? Cansado de ver aí, gente. A menina namora com um príncipe e casa com um sapo. Não é? O cara quando namora, faz tudo. Não é? Então, o cara quando namora, ele vai querer saber do que a menina gosta. Ele é capaz de mentir para ela, dizer que gosta, sei lá, de determinada música, de determinadas coisas, só para parecer para ela que ele é melhor do que realmente ele é.
soberba da vida. Pegou Eva, e a gente fica, né, que nem eu aqui, malhando Adão, né? Malhando ele. Mas a gente é igual. Será que a gente não comeria fruta também? Se fosse você, será que você não ia dar essa derrapada? É, queridos, o negócio é sério. Amém? Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deu ao marido, e ele comeu. Ah, maridos. Marido banana, mulher abacaxi. É uma salada de fruta em casa. Se o marido é banana, a mulher vira abacaxi. E Adão, eu imagino como que apóstolo Arles, como que a Eva chegou para Adão. Porque lembra que ela já tinha caído, amém? Ele era lá ainda, ele não tinha as malícias da alma ainda, né? Mas ela já tinha pecado. E a Bíblia não falou que se comesse certamente morrerás? Então, a partir do momento que ela comeu, ela já estava distante de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que ela se distanciou primeiro que Adão? Mas é isso que a Bíblia diz. Então, imagina os argumentos que ela já foi agora com a alma contaminada. E Adão se deixou levar e também pecou. E comeu. Talvez para não criar caso com ela. Sei lá, o que a gente acaba cedendo em casa como marido, ou mesmo como esposa, muitas coisas acaba cedendo para não ter confusão. Não é? Tem coisas, gente, que a gente não pode abrir mão. Eu acho que casamento, vou falar de casamento de novo, misericórdia. Casamento é um contrato de cessão, o tempo todo. A gente tem que estar sempre cedendo, perdoando, mas tem algumas coisas que são inegociáveis, que é saudável para o casamento. Não pode haver esse tipo de concessão. A coisa tem que ser de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. E Deus não colocou homem superior a mulher, nem mulher superior a homem, mas colocou em papéis diferentes. E se cada um exerceu o seu papel, não aconteceria isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Amém? Vamos dar sequência. A imagem moral perdida. Vamos ler lá Gênesis 1, 26 e Efésios 4, 17 a 19. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, reiterando aqui, para que a gente pudesse governar, para que a gente pudesse dominar. Amém? Efésios 4, de 17 a 19. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Amém, queridos? Então, essa imoralidade que existe, isso é muito importante que você grave isso, que essa imoralidade é uma das consequências da queda do homem.
A gente não vai conseguir acabar com essa imoralidade se as pessoas não voltarem a ter vida. Não vai acabar com essa imoralidade se as pessoas não se aproximarem de Deus. Sim ou não? Então, essa degradação moral, e vai ficar cada vez pior. Sei lá onde vai parar isso. Só não vai ficar pior porque as pessoas vão se converter. Mais e mais. Porque a única forma, porque essa imagem moral foi totalmente perdida. Comunhão com Deus perdida. Vai ler Isaías 59, 1 e 2 primeiro. 1 e 2. Isaías. Eis que a mão do Senhor não está escolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então, é a mão encolhida, tá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. Né? Então, a mão do Senhor está estendida para que não possa salvar, nem surdo o teu ouvido para que não possa ouvir. Então, Deus é um Deus que salva? Amém? É um Deus que ouve? Amém. Só que tem um detalhe. O que é que faz a separação entre nós e Deus? É o pecado. E a iniquidade. Iniquidade é a consequência do pecado. Nós temos uma consequência do pecado, e a iniquidade, por causa do pecado, nos afasta da presença de Deus. Então, se tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus, é pecar. E o que é pecado? Desculpa, não ouvi. Errar o alvo. Pecado é simplesmente qualquer transgressão da lei de Deus. Isso é pecado. Você transgrediu a lei de Deus? É pecado. E a Bíblia diz que quando a gente peca, você peca peca em tudo. Por que nós devemos conhecer a palavra de Deus? Porque a ignorância, ela não te torna isento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você for passear num país mais esdrúxulo que você possa imaginar, Afeganistão, não sei, você resolveu passear lá na Síria. E aí você está passeando lá na Síria e você pisa num jardim lá na praça, se é que tem algum lá, né? Porque a Bíblia diz que não ia ter nada. Não sei se ainda tem algum jardim lá. Aí você pisa no jardim lá da Síria, e aí vem o policial e te pega e fala assim: eu vou cortar o seu pé fora. Como assim cortar meu pé fora? É porque aqui a lei diz que se você pisar na flor, estou chutando aqui, né? O teu pé vai ser cortado fora. Aí você fala assim para ele: mas eu não sabia dessa lei. Você acha que o seu pé vai ficar no lugar ou vai ser cortado fora? Por quê? Porque a ignorância não te isenta da responsabilidade espiritual que o Senhor coloca nas leis. Entende? A única forma de nós sermos destruídos é pela falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então não adianta a gente achar que a gente vai ignorar as leis espirituais e a gente vai ser isento. Não, mas se eu não falar o nome do diabo, se a hora que eu falar o nome do diabo eu der três murrinhos na madeira, não, ele não vai vir para cima de mim. Alô? Por isso a gente precisa conhecer as leis espirituais. Então o que faz separação entre nós e o nosso Deus
é quando a gente peca. Então eu preciso conhecer as coisas, a palavra de Deus, porque se eu não conhecer a palavra de Deus, eu vou estar pecando sem saber, e mesmo assim, ainda eu vou estar sendo cobrado por aquilo que eu nem sei, porque é assim que funciona o mundo espiritual, você queira ou você não queira, você acredite ou você não acredite, o mundo espiritual é real como essa mesa, e ela é regida por leis espirituais, e a palavra diz que o Senhor vela em cumprir as leis, e Deus não vai se mover pela sua cara de coitadinho, nem pela sua necessidade. Deus vai se mover pelos princípios da palavra dEle. Amém ou não? Glória a Deus. Então, muitas vezes a gente está longe de Deus, porque nós criamos essa situação. Porque Deus está com a mão estendida, amém? Deus está querendo ouvir o que você está falando. Mas o pecado, sabe uma interferência de rádio? Você fala, chega para Deus assim. Por quê? Porque o pecado está interferindo. Aí você fala, Deus não escuta. Deus parece que está surdo. E Deus está lá. Fala que eu quero te escutar, rapaz. Mas dá para você se afastar desse pecado para você poder chegar perto de mim? Alô? Glória a Deus. Morte espiritual. Gênesis 2:17. Pode ler? Pode ler. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Já estamos falando exaustivamente disso. Que o dia que comer, morre. Vamos lá para Efésios 2:1-5. Vamos comparar isso aí. Vamos complementar. Efésios 2, de 1-5. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar. Olha só. Sabe o que quando eu leio esse versículo aqui, a impressão que eu tenho é de ver aqueles filmes de zumbis, sabe? Aquela zumbilândia, aquele monte de zumbi. Eles andam mortos. É uma coisa mórbida. E aqui fala que a gente andava morto nos nossos próprios delitos e pecados que a gente andava antes, segundo o curso deste mundo. Está claro? A questão da morte espiritual. Vamos lá, morte física, Gênesis 3:19 e Romanos 5:12. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Amém? Alguém tem alguma dúvida aí que se Jesus não voltar, você vai para o pó? Não tem essa. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, portanto todos pecaram. Por quanto, quer dizer? Amém? O que a Bíblia diz? Essa morte veio por causa de um homem. Parece injusto isso, não parece? Por causa de um. Todo mundo pagou o preço? Talvez você já tenha pensado nisso, ou talvez alguém já te fez essa pergunta. Fala, mas que Deus é esse? Por causa de um homem? Todo mundo pecou porque o cara deu uma deslizada? Todo mundo erra, todo mundo peca. Mas a Bíblia diz que se a morte veio por causa de um homem, a vida também veio por causa de um homem, Jesus. E glória a Deus por causa disso.
Porque se por um homem veio a morte, por um homem veio a vida. E as leis espirituais, elas, conforme Deus determinou. E esse pecado foi sério. Não pensa que foi um deslize de um negócio. Foi um pecado de soberba, de querer ser igual a Deus. E Deus não permitiu mais isso, porque isso já aconteceu lá no céu, não é? Foi ou não foi? Ainda bem que Deus é Deus, né? Se Deus não fosse Deus, ele ia precisar de cura interior, né? Porque ele falou, pô, o diabo já me fez isso, agora o homem faz a mesma coisa. Ainda bem que Deus é Deus, né? Deus não é homem. Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Você trabalha bastante? Eu trabalho. Você trabalha bastante? Você sua aí? Você tem suor para comer, para trabalhar? Isso foi uma consequência da queda do homem. A vida ia ser mais tranquila, gente. A vida ia ser mansa, tranquila, cuidando fácil. Mas por causa disso, agora tem que trabalhar. Bastante. Não tem que se matar de trabalhar, mas tem que trabalhar. Por causa de Jesus, Ele agora nos ensina que Ele supre todas as minhas necessidades, segundo a riqueza em glória de Cristo. Então, quem supre a tua necessidade hoje? Jesus. Amém? Então você não trabalha para ter a sua necessidade suprida, mas você trabalha porque Deus manda você trabalhar. E se você trabalhar, e tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, você fizer bem feito, as tuas necessidades serão supridas. Você não precisa trabalhar mais como depois da queda, que você tem que trabalhar muito para poder comer. Se veio esse trabalho desagradável na queda, veio a restituição através de Jesus, porque Ele supre. Amém?